Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, o Som Nosso de Cada Dia 65. Esse aí é o endereço no YouTube. Você que não conhece o nosso canal, você pode se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar um like, compartilhar, você vai estar nos ajudando. Você que gosta desse assunto, o assunto aqui é música gospel, música evangélica, é a gente conhecer um pouco mais os artistas e o trabalho dos artistas. Bom, nós vamos falar hoje desse camarada aqui, olha só, novinho, novinho, é ele, Marquinhos Gomes, é isso aí. Marquinhos Gomes é da Igreja Batista Barra do Imbuí, em Teresópolis. Eu tive nessa igreja numa apresentação, em uma oportunidade, tive o privilégio de estar lá, em Barra do Imbuí, em Teresópolis. Marquinhos Gomes lançou o primeiro disco dele pela gravadora Som e Louvores, e esse disco aqui foi gravado em São Paulo. Temos várias curiosidades aqui para falar sobre esse disco, né? Esse CD aqui do Marquinhos Gomes, o CD General de Guerra. Esse foi o primeiro trabalho que o Marquinhos Gomes lançou, né? E esse aqui já é um relançamento. Esse aqui vem com voz, aqui ó, vocês podem ver aqui, ó, aqui no cantinho aqui, ó, voz e playback, né? O pessoal que gosta de cantar as músicas do Marquinhos Gomes, como eu gosto, vem com playback esse daqui. Das 10 faixas desse disco, 8 são de autoria do Marquinhos Gomes. Uma é de autoria do dono da Som e Louvores, Orlando, né? E a última faixa, Deus Vivo, é de autoria do Bispo Bené, perdão, autoria de Bené de Souza, a última faixa, né? Eu ia falar bispo, mas não, aqui não está bispo, Bené de Souza. Então esse aí é o General de Guerra. Esse disco ele se destacou com algumas faixas como Cristo Te Levantará, né? O Amor Nunca Perde, e vale a pena falar dessa faixa. O Amor Nunca Perde é uma faixa que é original do grupo Altos Louvores, né? Para quem não sabe, Marquinhos Gomes surgiu no cenário da música cristã cantando e tocando no grupo Altos Louvores, grupo do Rio de Janeiro. E depois ele foi compondo, se destacando e saiu carreira solo. E esse disco que eu estou apresentando para vocês é o primeiro disco do Marquinhos Gomes em carreira solo, e ele trouxe, dentro da carreira dele, ele trouxe alguns sucessos que ele cantava, né, de composição dele, no grupo Altos Louvores. E esse aí, a abertura desse disco, é exatamente um desses sucessos, O Amor Nunca Perde, né? Outra música que se destacou aqui, eu falei, a quinta faixa, Cristo Te Levantará, né? Uma música muito, muito bonita. E teve aqui uma General de Guerra também, que foi uma música que se destacou bastante. E essa música é exatamente do Orlando, que é o dono da gravadora. O dono da gravadora Som e Louvores. Outra curiosidade, vamos lá. Olha, a direção e coordenação geral foi do Orlando, desse disco. A regência e como é que está escrito aqui? Maestração, ou seja, quem foi o maestro desse trabalho, quem regeu, foi o Marinho Brasil, né? Então, eu quero parar aqui antes de continuar lendo aqui, falando para vocês o seguinte: Marinho Brasil é o cara por trás da banda Vrarros. Não sei se vocês conhecem, quero trazer aqui, ainda vou trazer aqui um vídeo falando da banda Vrarros. Banda Vrarros é uma banda que surgiu em Curitiba. Me parece que em Curitiba, e eu não tenho certeza, eu vou checar isso, mas eu acho que o Marinho Brasil é de Curitiba. Apesar que esse disco foi gravado em São Paulo, aí agora eu fiquei na dúvida se ele é de São Paulo ou de Curitiba. Mas eu acho que o Marinho Brasil é de Curitiba. Ele e a esposa dele, que canta também na banda Vrarros. E esse disco da banda Vrarros é muito bom, e foi o único disco que eu tenho conhecimento que eles lançaram. Eu não conheço outro trabalho deles. Mas é um disco muito bom, né?
E inclusive tem uma música que eu gosto muito chamada Agitação, mas eu vou falar desse disco num outro vídeo. Eu estou frisando, falando do Marinho Brasil, que é um grande produtor musical, um excelente produtor musical, e é o mentor dessa banda aí, Banda Vrarros. Então é isso, o Marinho Brasil ele tocou piano, ele tocou guitarra, ele tocou algumas coisas aqui, né? Alguns instrumentos aqui. O Marquinhos Gomes ajudou a produzir também. O Marquinhos Gomes tocou violão. O baixo foi por conta do Weber e do Melk. Melk também tocou guitarra junto com o Marinho Brasil nesse disco. Os metais ficaram por conta do Sumé, Mauro e Marcelo. E aí o vocal entra o pessoal da banda Vrarros. O pessoal da banda, alguns daqui da banda Vrarros é que fizeram o vocal. Como a Leia, a esposa do Marinho Brasil, o Weber, que é vocalista da banda Vrarros, a Nísia Vituso, o Rocha e o próprio Marquinhos Gomes. Essa Nívia Vituso, ela fez um dueto, que ela tem uma participação especial aqui, no dueto da música O Amor Nunca Perde. Né? O Amor Nunca Perde. Essa música O Amor Nunca Perde, que é a música que eu te falei que foi lançada lá atrás, no disco quando o Marquinhos Gomes fazia parte do Altos Louvores, do grupo Altos Louvores. Lá quem cantou com ele, eu não sei, eu não vou ver ainda, mas quando eu for falar do grupo Altos Louvores que tem essa música, eu vou dizer quem cantou com ele, que eu acredito que seja a Estela. E é isso. Então aqui, ó, eu estou falando aqui para vocês, estou mostrando para vocês aqui a produção desse disco, né? E o sax ficou por conta do Rocha e do próprio Marquinhos Gomes, que, digamos de passagem, é um excelente saxofonista, né? Esse disco foi gravado no estúdio Perfeição, em São Paulo, e foi mixado por Carlito Santos, o próprio Marinho Brasil, o Melk e o Marquinhos Gomes. Então, é isso. Eu queria apenas acrescentar sobre não sobre o disco, mas sobre o Marquinhos Gomes. Nós tivemos uma programação no ginásio do Serrano Futebol Clube. Serrano é um clube que fica na cidade de Petrópolis. Lá no ginásio teve uma programação evangélica ao qual eu fiz parte. Eu tinha uma banda na época e fui fazer parte dessa programação. Nessa programação tinha um cantor do Rio e o Marquinhos Gomes, né? Porque Petrópolis é região serrana e tinha um cantor da capital do Rio. Esse cantor chegou no camarim lá, todo cheio de pompa, todo assim, arrogante, que hora que vai começar isso aí? Eu tenho compromisso no Rio ainda, tal. Não vou nem falar o nome dele aqui, porque é antiético, não é o caso. Mas ele chegou lá cheio de pompa, exigindo um monte de coisa, nem cumprimentou a gente, muito mal educado e tal. E depois um pouquinho, chegou Marquinhos Gomes. E eu faço questão de deixar isso registrado aqui nesse vídeo. Marquinhos Gomes chegou lá tranquilo, com muita calma, com muita humildade no coração, falando com a gente de boa, me abraçou, parece que me conhecia há anos. Nunca tinha me visto assim pessoalmente, né? Nunca tinha me visto. Mas um cara humilde, simples demais, e eu faço questão de deixar isso registrado aqui. O primeiro contato que eu tive com o Marquinhos Gomes, ele foi participar dessa mesma programação em que eu estava. Então, nesse dia, nessa apresentação, foi Paulo César, que sou eu, PC e banda, né? O cantor lá do Rio e o Marquinhos Gomes. Aí o pastor organizador da programação chegou para ele e disse: "O que você precisa, Marquinhos?" Tal. Ele: "Não, nada de muito importante. Um microfonezinho para voz, um para o sax aqui, tá tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo." Então aí fica a pergunta, né? Onde está esse cantor que chegou cheio de pompa lá? Sumiu. Não sei por onde anda. E o Marquinhos Gomes está aí até hoje, né, cantando, adorando a Deus, indo a igrejas, abençoando vidas. Então é isso que importa, a humildade, o que importa é isso, é você fazer a obra de Deus com humildade. É isso, ficamos por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.